Boa noite, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto online. Boa noite especial a você que nos visita hoje, está aqui talvez conhecendo pela primeira vez. Quero dizer que o nosso desejo é estarmos reunidos presencialmente. Desejo de poder olhar no olho um do outro, de poder ouvir a voz um do outro enquanto cultuamos ao Senhor. Mas cremos que Deus soberanamente sabe de todas as coisas e Ele tem conduzido a história de acordo com a sua vontade. Cremos que, se assim for da sua vontade, logo estaremos reunidos, podendo celebrar ao nosso Senhor juntos, em comunhão, uma comunhão completa. A nossa comunhão hoje ela é apenas uma comunhão espiritual. Nós estamos aqui no mesmo horário, juntos, reunidos, adorando ao Senhor, buscando a sua presença. Mas a nossa comunhão ela não é completa, porque a comunhão ela também é física, pessoal. E ansiamos pelo dia em que isso será possível a todos nós. Mas por ora, eu convido você a cultuar ao nosso Senhor assim, online, crendo que há muitos outros irmãos em suas casas reunidos nesse momento, orando e buscando também ao Senhor. Então eu convido você, agora nesse momento, levantar a sua voz e juntos cantarmos, juntos adorarmos ao nosso Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives Deus, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, Senhor. Que verdade, hein? Vem nos buscar, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Vem, Senhor. Jesus. Amém. Estamos à tua espera. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Haja paz nas ruas da cidade, todos vivendo uma só verdade, lutando pela justiça de um mundo melhor, onde a tristeza haverá alegria, que surgirá a cada novo dia, levando esperança aos que cansados estão. Todos os povos anunciam a glória do teu reino, falam do teu poder e dos seus grandes feitos. Que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Viveremos essa palavra não escrita só no papel. E o amor que existe em nós será mostrado nas atitudes de um povo que se importa com o sangue derramado na cruz. Começará uma revolução, o perdido achará o caminho, a verdade e a vida se revelarão. E venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós. Que assim seja, Deus, feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gentes boas, vamos para o sermão dessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, Efésios capítulo 3. Nós faremos a leitura a partir do versículo 14. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Caso você esteja tomando nota, o título do sermão dessa noite é Cheios do Poder de Deus. Quero fazer a leitura com você e nós vamos analisar ainda alguns outros textos do contexto dessa passagem específica, mas mantenha a sua Bíblia aberta e vamos meditar naquilo que a Escritura tem para nos dizer, naquilo que Deus deseja falar conosco hoje, essa noite, através da sua palavra. Todo mundo achou?
Efésios capítulo 3, versículo 14, diz assim: Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e do poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Eu quero orar com você nesse momento, quero convidar você a fechar os seus olhos e colocar o seu coração diante de Deus. Espírito Santo, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Ó Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença e nós reconhecemos a nossa miséria, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa necessidade do Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos que Tu fale conosco, precisamos que o Senhor comunique a Tua Palavra aos nossos corações. O meu pedido, Senhor, particularmente é que, apesar de mim, o Senhor esteja falando ao coração do Teu povo. Apesar de mim, a Tua Palavra seja pregada e proclamada. Senhor, eu peço que, nesse momento, eu seja apenas um canal, Senhor, onde a Tua vontade, aquilo que o Senhor deseja falar, chegue ao coração das pessoas. Senhor, essa noite não é sobre mim, não é sobre as pessoas que estão envolvidas com as atividades do culto, enfim, as pessoas que estão trabalhando por trás, nos bastidores, enfim, todo mundo que coopera de alguma forma. Senhor, isso aqui não é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre o Teu reino, é sobre a Tua pessoa, é sobre a Tua presença, e é isso que nós desejamos, Senhor. Nós queremos, ó Pai, ser cheios da Tua presença, do Teu poder, Senhor, para que o Teu reino se estabeleça aqui na nossa cidade, para que o Teu reino se estabeleça aqui na nossa igreja, para que o Teu reino se estabeleça nas nossas casas, Senhor. Nós clamamos por isso. Espírito Santo, fala conosco nesse momento. Comunica aos nossos corações a Tua Palavra, que é viva e eficaz, que a partir do momento que sai, jamais volta vazia. Ah, Senhor, fala conosco nesse momento. Nós clamamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa aqui então é uma oração de Paulo. O que nós acabamos de ler aqui é uma oração que Paulo faz em prol da sua vida e também em prol da vida dos crentes, seus irmãos, né, na igreja de Éfeso. O Paulo inicia aqui no versículo 14 dizendo: quando penso em tudo isso. Quando penso em tudo isso. Mas o que é esse tudo isso que Paulo tem em mente? O que é esse tudo isso que Paulo está conversando com esses crentes, esses irmãos da igreja de Éfeso? Para entender isso, nós precisamos dar uma olhada no contexto da carta como um todo. Desafio você a fazer a leitura da carta aos Efésios na íntegra. Afinal, são 6 capítulos. Você pode ler um capítulo por dia e ainda folgar no domingo. Espero que você não deseje folgar da Bíblia no domingo, mas para você ver como é bem fácil e prático fazer isso. Mas a questão é, no capítulo 1, Paulo começa falando sobre as bênçãos espirituais que estão sobre nós em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus são abençoados por Ele. Mas isso por quê? No versículo 6, capítulo 1, versículo 6, vai dizer ali: Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Então o que Deus fez através de Jesus por nós não foi para que a gente fosse exaltado,
mas para o louvor da sua graça gloriosa. A graça que Ele derrama sobre nós. O versículo 7 diz, Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do Seu Filho e perdoou nossos pecados. Olha o que diz o versículo 8. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Então, Paulo está dizendo, quando penso em tudo isso o quê? Nisso que ele estava falando anteriormente. O interessante é que no versículo 8 diz que generosamente ele derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Deus, através da sua graça, derrama sobre nós condições para que a gente compreenda, para que a gente entenda, para que a gente saiba quais são os caminhos que essa graça vai nos guiar. Eu gosto de uma frase do Spurgeon que ele diz que a graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. Então, se eu digo que sou salvo pela graça, eu preciso estar demonstrando mudanças na minha vida. Essa graça, ela é uma graça poderosa, é uma graça que impacta a minha vida, muda a minha vida. Então, quando penso em tudo isso, Paulo aqui está dizendo. No versículo 11, aqui do capítulo 1 ainda, ele diz, além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Nós nos tornamos herdeiros com Cristo. Deus nos tornou herdeiros com Cristo. Quando Paulo pensa em tudo isso, então, é sobre isso que ele está falando. Vai falar aqui que o Espírito é o selo, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. É o que diz o versículo 14. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Então, mais uma vez aqui, quando Paulo pensa em tudo isso, quando Paulo pensa que o Espírito nos foi dado como garantia, como um selo, nós estamos selados, guardados para o dia da redenção. Aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que foi regenerado, e somente esses, aqueles que foram regenerados, que nasceram de novo, esses receberam então o selo do Espírito Santo, esses receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a marca de Deus em nós. Para quê? Para o dia da redenção. E por que tudo isso? Para que a gente seja conhecido como pessoas abençoadas? Não. Mas para o louvor de sua glória. Para a glória do nosso Senhor. Olha só. O versículo 22 do capítulo 1 vai dizer que Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Nós acabamos de encerrar uma série intitulada O que Jesus diz à igreja. Se você não assistiu ou assistiu somente alguns, eu incentivo você a assistir todos. A ouvir a mensagem de Deus. Aprendemos lições preciosas e poderosas durante essas semanas que se passaram. Desafio você. A questão é, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e fez Cristo o cabeça da igreja. Porque é em Cristo que a igreja é preenchida. É em Cristo que todas as coisas encontram o seu sentido, não só na igreja, mas também como fora dela. Logo, as coisas que não estão em Cristo não são coisas verdadeiras. São mentiras, são falsidades, são ilusões que nós criamos na nossa mente. O capítulo 2, Paulo vai dizer então que nós estávamos, no início do capítulo 2 aqui, que nós estávamos mortos por causa de nossa desobediência e de nossos muitos pecados. Nós vivíamos como o restante do mundo. Agora, o versículo 4 diz, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida
juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Versículo 7. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, não foi que Deus olhou para nós e viu que nós éramos bonitos, que nós éramos santos, que nós éramos merecedores do seu amor. Não. Pelo contrário, o texto diz que nós estávamos mortos por causa de nossa desobediência, de nossos muitos pecados. Não havia algo que atraísse a Deus. Mas Deus, com seu muito amor, a sua rica misericórdia, Ele olhou para nós e nos amou. Logo, não somos nós que aceitamos a Jesus, mas é Ele que nos aceita. Romanos vai falar sobre isso. Deus nos aceitou em Cristo e através do sacrifício de Cristo nos justificou dos nossos pecados. Não é nós que aceitamos a Jesus. Ele nos aceita. Deus nos aceita no seu Filho amado. A nossa cultura evangélica criou esse termo, né? As pessoas precisam aceitar a Jesus. Claro, por um lado, isso está correto porque a gente precisa reconhecer, a gente precisa se render, a gente precisa se dobrar, a gente precisa de uma entrega total, inteira. Mas em última instância, quem aceita não é nós, mas é Ele que nos aceita. Nós só podemos reconhecer o que Ele fez por nós, nós só podemos responder o que Ele fez por nós, nós só podemos aceitá-lo e somos capacitados a aceitá-lo porque Ele nos aceitou, porque Ele nos amou primeiro, porque Deus enviou o seu Filho, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas, mas com seu muito amor, com a sua rica misericórdia, Ele nos amou e Ele enviou o seu Filho. E isso tudo por quê? Para mostrar que nós éramos bons e merecíamos? Não. Mas olha o que diz o versículo 7. Nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos. Exemplos do quê? Da nossa bondade? Jamais. Mas da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Graça é isso. Graça é uma dádiva. Graça é um presente merecido. Graça é o amor imerecido caindo sobre nós. Nós não merecemos nada. O versículo 8 diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, até as coisas boas que nós fizemos após a nossa salvação, foi Deus que preparou de antemão para nós. Isso tudo para o louvor de sua glória. Isso tudo para mostrar a riqueza insuperável da sua graça. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Fomos trazidos para perto por meio do sangue de Cristo. Isso começa nele, não em nós. Versículo 18. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. É por causa do que Cristo fez. Todos, então, temos acesso ao Pai. Todos temos a oportunidade de sermos cheios do poder de Deus, cheios da presença de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, quando penso em tudo isso, olha quanta coisa Paulo tem em mente. Olha quanta coisa Paulo está se referindo. Versículo 19 do capítulo 2 vai dizer, portanto,
Vocês não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Irmãos, você consegue entender a preciosidade desse versículo? Você consegue entender a profundidade do que está sendo dito aqui? Vocês já não são estranhos e forasteiros. Vocês não estão de passagem, mas são concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, não separados, juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, isso é, da palavra de Deus. E a pedra angular que é o próprio Jesus, nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Nele somos firmemente unidos. Sem ele não existe unidade. Sem ele não existe uma firmeza na união. Sem ele não existe igreja. Sem o cabeça não existe igreja. Não existe verdadeira comunhão. Nós precisamos lutar e resgatar a verdadeira comunhão. Mesmo em tempo de pandemia e principalmente no tempo da pandemia. Nós temos meios, nós temos tecnologia para conseguir diminuir um pouco a sensação de estar sozinho, ainda que não estejamos pessoalmente com as pessoas. Você passa tanto tempo nas suas redes sociais, na internet, no celular, por que você não liga para alguém? Por que você não liga para alguém? Sabe, nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar essa firme unidade em Cristo Jesus. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Olha a preciosidade disso. Unidos firmemente em Cristo, nós construímos um templo santo para Ele, onde o Espírito de Deus habita nesse templo. Onde o Espírito de Deus habita, onde Deus vive por seu Espírito. Quando penso em tudo isso, Paulo está dizendo, quando penso em tudo isso, no início do capítulo 3, Paulo então vai falar a respeito de um segredo. A respeito de um segredo que Deus revelou a ele. No versículo 6, então, capítulo 13, versículo 6, Paulo vai dizer: este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo e de explicar a todos os segredos de Deus, o Criador de todas as coisas que manteve oculto desde o princípio. Olha só o que diz o versículo 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais por meio da igreja. Olha o que Paulo está falando. O plano de Deus era para mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais. Paulo está falando sobre um assunto espiritual aqui. Sobre uma batalha espiritual, sobrenatural. Mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais por meio da igreja. Mas a igreja está aqui na terra. E aí entra a nossa missão, o nosso desejo, a nossa busca por trazer o céu para a terra. Por clamar e buscar, como nós cantamos, que o reino de Deus se estabeleça aqui na terra. Que venha o teu reino, Senhor. Que se estabeleça o teu reino dentro da igreja, Senhor. Que venha o teu reino. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou. Não que ele vai realizar, mas que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo. Agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença
de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. E então Paulo inicia o versículo 14, que é o texto base do nosso sermão hoje. Quando penso em tudo isso. Sobre quantas coisas nós falamos aqui? Quantas semanas nós poderíamos ficar conversando só sobre isso que eu passei correndo? Talvez você está pensando assim, nossa, mas está muito acelerado, eu não estou conseguindo compreender tudo. Mas não é a ideia. Não é a ideia a gente parar em cada uma dessas verdades, mas é entender quantas coisas Paulo tem em mente quando está falando aqui. Quando penso em tudo isso, nas maravilhas do Senhor, no sacrifício de Jesus, no plano eterno dele, que antes oculto, agora revelado a nós. O plano de nos tornarmos concidadãos do reino, o plano de nos chamar para a sua mesa, o plano de nos fazer assentar com Cristo Jesus, um plano para mostrar através da igreja de Jesus que Cristo reina para revelar a sua sabedoria, a multiforme graça. Quanta coisa foi os planos de Deus, quanta coisa Deus estabeleceu para fazer através da igreja, através de nós, através de um povo fortemente unido em Cristo. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Olha a postura de Paulo. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Quanta coisa nós temos que aprender com esse grande homem de Deus. Quando penso em todas as coisas, caio de joelhos e oro ao Pai. Nós, pela correria da nossa vida, pela desculpa que nós temos que não temos tempo para Deus, nós olhamos para todas essas coisas e a gente olha e diz, bah, bem louco, bota a massa, que bonito, ah, Deus é bom, e segue a vida. Sabe, o que eu estou dizendo aqui é o que nós precisamos entender é que quando pensarmos em tudo isso, quando pensarmos em tudo que Cristo fez por nós, quando pensarmos em toda a sua obra, todo o plano de Deus, a nossa postura devia ser essa mesma de Paulo. E esse é o primeiro ponto do sermão, uma rendição consciente. Não uma rendição simplesmente sentimental. Eu sei que às vezes nós somos afetados em maior grau pela presença de Deus. Eu digo afetados emocionalmente. Nós sentimos algo diferente. Eu sei disso. E é bom. É bom. Mas isso não é a única coisa. Deus trabalha a nossa convicção. Deus trabalha o nosso caráter. Sabe, a forma como nós realizamos as coisas. E Deus também vai trabalhar nos nossos sentimentos. Mas não quer dizer que sempre os sentimentos estarão envolvidos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo vai falar justamente isso. Nós não somos movidos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Não é pelo que se vê, não é pelo que se sente, mas é naquilo que se crê. Quando penso em tudo isso, então pare e pense. Pense em tudo que Deus já fez na sua vida. Pense na forma que Deus o resgatou. Pense na forma que Deus o chamou. Pense no dia em que Cristo abriu o seu coração, rasgou o seu coração, abriu os seus olhos e gritou ao mais profundo da sua alma, eu amo você. Não porque você merece, porque você está morto nas suas ofensas e pecados, mas porque eu te amo, porque eu sou rico em misericórdia, eu vou derramar a minha graça sobre você. Quando penso em tudo isso, então, eu caio de joelhos e oro ao Pai. Uma rendição consciente é o que nós precisamos ter. Tenha consciência diante de quem você está. Se perceba nesse momento diante dele. Você não está diante da TV. Você não está diante de mim. Você não está diante das pessoas que estão cantando louvor. Você não está diante de mais ninguém. Em primeiro lugar, você está diante de Deus. Qual é a sua postura nesse momento? Quando pensa em tudo isso que nós lemos, talvez você já nem lembra mais tudo o que a gente leu. Talvez já nem pensa sobre tudo, nem lembra mais sobre tudo aquilo que Paulo estava falando. Medite.
se perceba diante dele, tenha consciência diante de quem você está. Deus é Pai. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Nós tivemos 7 semanas no Brasa só conversando sobre a oração do Pai Nosso. Lições preciosas aprendemos. Qualquer um que tenha estado conosco com o coração aberto e clamando a Deus, com o espírito contrito, foi transformado por aquelas semanas. Deus esteve falando aos nossos corações. Ore ao Pai. Se coloque diante de joelhos e ore ao Pai. Mas você está muito ocupado, você não tem tempo para fazer isso. Você não tem tempo para orar. Há tantas outras coisas mais importantes e mais essenciais na sua vida. Você não tem tempo para orar. Nós, muitas vezes, não temos tempo para orar. Enquanto deveríamos pensar em todas essas coisas e cair de joelhos, em rendição e oração ao Pai. O que Paulo está dizendo não é quando eu sinto tudo isso, mas é quando eu penso em tudo isso. Nós devemos ir a nosso lugar em oração, nós devemos ir para o nosso lugar em secreto, ainda que nós não sintamos nada. Porque Deus prometeu, Ele disse que estaria lá e que saberia o que nós precisamos antes mesmo de o pedirmos. Nisso está baseada a nossa fé, nisso está baseada a nossa convicção, nisso está baseada a nossa oração. Deus é Pai, Ele nos cuida. Ele sabe o que nós precisamos. Às vezes, parece que o céu do nosso quarto está fechado. Mas isso não quer dizer que o nosso Pai não está ali do nosso lado, dentro do quarto. Se Ele fechou a porta do céu, Ele fechou pelo lado de cá, porque Ele está aqui conosco. Creia nisso. Creia nisso. O Jesus que te escolheu, que te chamou, que te salvou, que te justificou, é o Jesus que disse que ficaria com você a todo tempo. Até a consumação dos séculos, até o final dos dias, Ele disse que estaria conosco. Deus é Pai, e um Pai que não abandona, um Pai que não vai embora, mas um Pai que zela, um Pai que ama, um Pai que cuida. Então, quando pensemos em tudo isso, caiamos de joelhos e oremos ao Pai. Oremos ao Senhor, porque Deus é Senhor. O versículo 15 diz isso: o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Ele não é um amiguinho, Ele não é um ursinho de pelúcia. Ele é um Pai soberano, Senhor sobre todas as coisas. Entenda, Deus não tem uma opinião para a opinião dele ser comparada com a sua opinião. Quando Deus diz algo e você diz outra coisa, você está errado 100% em todas as vezes. Ou por acaso você fez os céus e a terra. A partir do momento que você criar um céu e uma terra, você pode discutir com Deus. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Renda-se. Renda-se conscientemente a esse Deus amoroso e grandioso. Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele está controlando todas as coisas. No versículo 16, nós vemos então aqui o segundo ponto do sermão. Primeiro, para experimentar, para sermos cheios do poder de Deus, nós precisamos de uma rendição consciente. Segundo, nós precisamos de uma nós precisamos de um clamor ousado. Eu estava pulando para o ponto 3. Nós precisamos de um clamor ousado. Versículo 16 diz assim: peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Por meio da riqueza de sua glória. Então nós precisamos entender aqui a riqueza da glória. E glória aqui pode ser traduzido como presença, como peso, como influência, como relevância. Da riqueza
da Tua presença, Senhor, da riqueza da Tua fama, da riqueza da Tua relevância. Peço que, da riqueza da Sua glória. A riqueza da glória é a fonte, e essa fonte ela é inesgotável. Peço que, da riqueza da Sua glória, Ele os fortaleça com poder interior. A força, pelo poder interior, é o resultado, é o único alvo desse clamor. O poder interior é o Espírito Santo habitando, atuando em nós. É o Espírito Santo atuando através de nós. É Deus agindo através das nossas vidas. Há um clamor que Paulo está fazendo e é o clamor que eu e você precisamos fazer para a nossa igreja. É o clamor que eu e você devemos fazer para as nossas vidas. Que da riqueza da glória, Ele nos fortaleça com poder interior. Que Ele nos fortaleça por meio do Seu Espírito. Então, a riqueza da glória é a fonte de onde provém isso. E é uma fonte infinita. O poder interior, a atuação do Espírito em nós, é o alvo desse clamor. É o alvo desse clamor ousado. E o Espírito Santo é o meio pelo qual isso acontece. Então eu tenho uma fonte, eu tenho um meio e eu tenho um alvo. E nada disso está em nós. A fonte é a riqueza da glória. E essa fonte ela é inesgotável. Não é uma fonte humana. Não é do universo. Não é um poder interior que vem de mim. Quando Paulo fala aqui sobre o poder interior, ele está falando sobre o Espírito Santo que atua, que habita na vida do crente. O incrédulo não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo fazendo morada sobre a sua vida. Ele pode experimentar a ação do Espírito Santo em determinados pontos da sua vida, mas o Espírito Santo só habita no coração do crente. É o Espírito Santo que torna o ser humano um verdadeiro crente. Nós precisamos nos unir a Paulo e clamar pela nossa igreja, clamar pelos nossos irmãos. Um clamor ousado. Porque nós estamos diante de uma fonte que é inesgotável, a riqueza da glória do nosso Senhor. E o que nós devemos pedir? Há uma fonte inesgotável. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais, saúde, dinheiro. Devemos pedir para que a nossa igreja fique, que a obra da nossa igreja se conclua. O único alvo desse clamor, o único alvo desse clamor diante da riqueza inesgotável, diante da riqueza da sua glória, uma fonte inesgotável, é que Ele nos fortaleça com poder interior. Que o Espírito Santo nos fortaleça. Isso acontece por meio do Espírito. Não é um poder interior que vem do encorajamento. É um poder interior que vem do próprio Espírito Santo, porque é o Espírito o meio. Jesus, quando ele fala em João 14, ele fala sobre a promessa do Espírito Santo, ele vai dizer que é o Espírito que nos lembraria e nos falaria tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E o que Jesus nos ensinou está aqui, ó. Bíblia. Palavra de Deus. Como que o Espírito vai nos lembrar de algo que nós não sabemos? Como que ele vai nos ensinar algo que nós não estamos aprendendo? Bíblia. Crente, você é um inútil sem a Bíblia. Você é uma farsa sem a Bíblia. Nós precisamos nutrir, cultivar, buscar um relacionamento íntimo, profundo com a palavra de Deus. Porque isso nos arranca da vida de pecado. Isso nos arranca do pecado. Nos arranca da comodidade. Nos arranca do conformismo. Isso nos arranca da mornidão. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos nos unir a Paulo nesse clamor ousado. Um clamor ousado diante de uma fonte que é inesgotável. Nós temos um alvo definido, sermos cheios do poder de Deus. E isso vai acontecer através do seu Espírito. Em nenhum momento começa em nós, passa por nós, ou é
o fim é nós. Mas não, é Deus, é a sua glória. Esse deve ser o nosso clamor. Olha aqui o que Paulo, por que esse é um clamor ousado? Porque Paulo está dizendo: a riqueza da glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. O versículo 17 vai falar então sobre o terceiro ponto aqui. Eu quero mencionar então aqui o terceiro ponto do nosso sermão. Para sermos cheios do poder de Deus. Primeiro, uma rendição consciente. Segundo, um clamor ousado. Terceiro, uma confiança crescente. O versículo 17 diz: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Os manterão firmes. Cristo habitará no coração de vocês à medida que vocês confiarem nele. Quanto mais nós confiarmos nele, mais as raízes vão se aprofundando. Mais firmados ficaremos, mais fortes ficaremos. Cristo habitará em vocês. O interessante é que o termo grego aqui, no original, esse habitará, não é alguém que vem e faz uma morada passageira. Não é alguém que está transitando apenas, mas é alguém que faz uma morada definitiva. O termo aqui se refere a uma morada permanente, uma morada que possui um dono. Não é um forasteiro. O pastor e teólogo Russell Shedd diz que ele vai dizer ainda sobre essa palavra. Ele diz que significa tomar conta de toda a casa, tendo procuração ou autorização completa, de forma a poder fazer limpeza nas despensas que quiser, mudar a mobília como quiser, jogar fora o que quiser. Ele é o dono da casa. Confiar então em Deus, confiar em Jesus, à medida que a nossa confiança ela vai crescendo, vai se criando raízes em nós e vai se fortalecendo o fundamento da nossa fé. Vai entrando cada vez mais profundo em nosso coração, vai tomando conta cada vez mais inteiramente do nosso ser. À medida que vocês confiam nele, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Não é sobre sentir, mas é sobre uma convicção de que essas raízes estão cada vez mais profundas em nós. Para sermos cheios do poder de Deus, nós precisamos de uma confiança crescente. O Salmo vai nos dizer: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Nós achamos isso muito bonito. O problema é que nós não paramos para entender o passo a passo que tem dentro desse salmo. Entregue, nós muitas vezes entregamos. Confie, a gente já para por aí. Mas a gente quer experimentar a ação de Deus. Entregue, confie e ele agirá. Nós queremos experimentar o ele agirá sem o confiar. A gente diz: eu entrego, Senhor, mas não confia. Fica com um pedaço aqui. Se o Senhor não fizer, eu dou um jeito. Sabe, nós precisamos romper com isso. Nós precisamos confiar, que a nossa confiança cresça, que ela seja crescente cada vez mais em Deus, porque é isso que vai fortalecer, é isso que vai aprofundar o amor dele em nós. Para sermos cheios do poder de Deus, nós precisamos de uma rendição consciente. Nós precisamos de um clamor ousado. E nós precisamos de uma confiança crescente. E isso como igreja. Claro que isso precisa acontecer individualmente na nossa casa. Isso precisa acontecer como família. Isso precisa acontecer na nossa igreja. No fim, tudo isso vai começar no seu quarto em secreto. Principalmente a você, homem.
Você, homem, casado, você que tem a família na igreja, isso começa por você. Isso começa por você. Não fuja da sua responsabilidade. Deus deu a carteira de habilitação da família para você. E Ele te capacita para isso. Busque nele isso. Nós precisamos de uma rendição consciente, um clamor ousado e uma confiança crescente. Para a nossa igreja ser uma igreja cheia do poder de Deus, nós precisamos de famílias cheias do poder de Deus. E para famílias serem cheias do poder de Deus, nós precisamos de homens cheios do poder de Deus. Diante disso, eu quero caminhar para o fim com 2 perguntas, baseado no próprio texto. O versículo 18 diz assim: Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Como convém a quem? A todo o povo santo. O que Paulo está dizendo? Todos os crentes deveriam entender isso. Como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender. E eu quero fazer uma pergunta a você. Você é crente? Você compreende esse amor? Você compreende esse amor? Olha o tamanho desse amor. Que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Você compreende o amor de Cristo? Se alguém na rua o abordasse, você saberia explicar o amor de Cristo? Quando alguém está reclamando para você da vida, você sabe explicar o amor de Cristo? Ou é por isso que você não evangeliza? Porque você não sabe experimentar, você não sabe explicar, você não compreende o amor de Cristo. É necessário que compreendamos, convém a nós crentes que compreendamos o amor de Cristo. É necessário compreender intelectualmente. O termo original aqui por trás dessa palavra traz essa ideia. É compreender intelectualmente. É entender com a mente. Você entende o que Cristo fez por você? A questão aqui não é sentir. Ainda que nós devamos sentir. Porque Cristo afeta as nossas emoções. Mas você entende o amor de Cristo por você? Você entende a obra do Evangelho na sua vida? É necessário compreender intelectualmente. Para sermos cheios do poder de Deus, nós precisamos compreender esse amor. Aqui, nesse versículo 18, Paulo vai falar sobre 4 dimensões do amor de Deus. Há alguns estudiosos da Bíblia que dizem que Paulo apenas está se referindo a essas 4 dimensões para tentar mensurar o tamanho do amor de Deus por nós. Já há outros que vão tentar interpretar e aplicar isso. Eu quero trazer aqui então o que alguns dizem a respeito dessas 4 dimensões do amor de Cristo. Quando Paulo fala sobre a largura do amor de Cristo, que nós devemos compreender a largura do amor de Cristo, está falando sobre a largura que abrange toda a humanidade. O amor de Cristo, ele abrange toda a humanidade. Quando fala sobre compreendermos o comprimento do amor de Cristo, significa então que esse amor ele dura toda a eternidade. Ele é eterno, não tem início e fim, ele é eterno. Então quando fala sobre compreendermos a altura do amor de Cristo, fala sobre esse amor que leva-nos ao céu. A altura do amor de Cristo, o amor então que nos pega e nos leva à presença de Deus, que nos salva. E quando fala sobre a profundidade do amor de Deus, está falando sobre a capacidade, o poder, a autoridade desse amor para alcançar até o pecador mais depravado. Aquele que está no fundo do poço, da lama, do pecado. Aquele que está vivendo um inferno na sua vida. O amor de Cristo é aquele que vai com mão poderosa e resgata, traz para si. A pergunta é, você compreende isso? Você compreende a forma como o amor abrange toda a humanidade?
Você compreende como esse amor dura toda a eternidade? Você entende como esse amor nos leva para o céu? Você entende como esse amor busca o mais perdido dos depravados? Crente, você precisa responder isso. Você compreende esse amor? Quer ser cheio do poder de Deus, mas a pergunta é, você compreende esse amor? Baseado no versículo 19, eu quero fazer a segunda pergunta. Crente, você experimenta esse amor? A primeira pergunta foi se você compreende. A segunda é se você experimenta. O versículo 19 diz que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, só então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Irmãos, para sermos cheios do poder de Deus, para sermos cheios da plenitude de Deus, nós precisamos de uma rendição consciente. Nós precisamos de um clamor ousado. Nós precisamos de uma confiança crescente. E nós precisamos responder a essas perguntas. Você compreende esse amor? Você experimenta esse amor? Porque como convém a todo o povo santo, nós devemos compreender. Como convém a todo o povo santo, nós devemos experimentar esse amor. Ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Que nós possamos experimentar esse amor traz aqui a ideia de provar através de uma experiência viva. Provar através de uma experiência viva aquilo que excede a própria experiência. Irmãos, a grande verdade é que nenhum de nós é capaz de explicar exatamente o que nós sentimos no momento da nossa conversão. No momento em que Cristo nos toca. No momento em que o Espírito Santo nos regenera. O que a gente sabe dizer é que é uma coisa muito boa. O que a gente sabe dizer é que é algo que não se confunde e não se compara com nada mais na face da terra. Mas nós não sabemos explicar exatamente o que sentimos. Por quê? Porque essa experiência, experimentar esse amor, excede a própria experiência. O que nós devemos é experimentar esse amor, buscar entender completamente esse amor, experimentar esse amor que excede todo o entendimento, que excede toda a experiência. Nós devemos experimentar esse amor. E a minha pergunta é, crente, você experimenta esse amor? Dia após dia na sua vida, você experimenta esse amor? Porque como eu falei, o que o texto está nos dizendo não é só saber, mas é experimentar. E não é só achar que está experimentando, mas é saber, é compreender. Para sermos cheios do poder de Deus, nós precisamos compreender e experimentar esse amor. Então, diz o final do versículo 19, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Irmãos, é por isso que isso é um clamor ousado. Porque o que Paulo está nos convidando, o que Paulo está nos desafiando aqui, é a clamarmos, é a pedirmos por tudo de Deus, em tudo de nós. E eu pergunto a você, o que acontecerá quando tudo de Deus estiver em tudo de nós? Quando tudo de nós for entregue a tudo de Deus? O que acontecerá com a nossa igreja? O que acontecerá com a sua vida devocional? O que acontecerá com a sua vida de oração? O que acontecerá com a nossa cidade? Quando se levantar um povo que entrega tudo o que é e recebe tudo o que Deus é. Isso se chama avivamento. Irmãos, eu temo e tremo diante de Deus quando oramos por avivamento. Mas quando nos reunimos para orar como igreja, tantas outras coisas são mais importantes. Que Deus tenha misericórdia de nós e não impute a nós esse pecado.
Que Deus olhe para nós com misericórdia, com paciência, com longanimidade e tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a prepararmos o solo para esse avivamento. Que Deus nos ajude a compreender e a experimentar esse amor para entregar tudo o que temos, para receber tudo o que Ele tem e, enfim, experimentarmos o avivamento que oramos. Mas lembre, há aspectos do avivamento que é vivido de formas pessoais. Mas de uma forma geral, isso se experimenta na igreja. Então não é só por você que você deve orar. Não é só por você esse clamor ousado. Não é só sobre você compreender esse amor e experimentar esse amor. Ore pelos seus irmãos. Ore por aqueles que estão desfalecendo na fé. Ore por aqueles que estão afastados. Ore por aqueles que estão se entregando ao pecado. E confronte-os. Ame-os e confronte-os. Não tem tempo para brincadeira. O porquê tudo isso? O porquê sermos cheios do poder de Deus, então? No versículo 20 e versículo 21, vai dizer: toda a glória seja a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O fim, o objetivo é a glória de Deus e não nós. Nós devemos buscar ser cheios do poder de Deus para que a glória de Deus seja proclamada, para que a glória de Deus seja conhecida, não nós. O fim é a glória de Deus e não nós. É por isso que vai além das nossas expectativas. Quando nós entregamos tudo o que temos, recebemos tudo de Deus, aí sim nós podemos crer que Ele é capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Irmãos, eu quero convidar você a crer um pouco mais. A você crer que Deus pode usar a sua vida. A você crer que Deus te chamou, te escolheu, te salvou, para que você seja cheio do poder dEle e seja uma arma poderosa nas mãos dEle. Eu quero convidar você a que está com isso morrendo dentro de si, que já não acredita mais nisso. A minha oração nesse momento é que o Espírito Santo avive o seu coração, que o Espírito Santo dê a você essa consciência mais uma vez, que a glória é para Deus e por causa do grandioso poder dEle que atua em nós. O poder é dEle, a glória é dEle, a grandeza é dEle, mas isso tudo acontece em nós, através de nós. Ele é capaz de realizar infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Meus irmãos, aumente a sua expectativa. Quando você orar por alguém, aumente a sua expectativa. Se você está orando para alguém ser curado, aumente a sua expectativa. Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Se você está orando pela conversão de alguém, aumente a sua expectativa. Se você está orando para que alguém seja restaurado, aumente a sua expectativa. Vamos crer naquele Deus que pode todas as coisas. Vamos crer no Deus que orquestra todas as coisas de acordo com a sua vontade e faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Meus irmãos, começou, o dia é hoje, a hora é agora de entregarmos tudo a Deus e experimentarmos tudo que Deus tem para nós, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, para a honra e glória do nome dEle. Começa na glória e termina na glória. Irmãos, diante de tudo isso, nós precisamos entender: uma vida abundante, uma vida cheia do poder de Deus, ela tem seu início na glória de Deus. E ela encontra o seu fim na glória de Deus. É da glória para a glória. É dele para ele.
não nós, mas é sobre Ele. Romanos 11, versículo 36, vai dizer que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja toda a honra, toda a glória para sempre. Nós precisamos entender isso. Diante de tudo que nós falamos, você precisa dar uma resposta. Você tem a liberdade para responder aquilo que Cristo fez por você. Entendendo que essa resposta é o próprio Cristo que colocará no seu coração e o capacitará para dar. Então, se hoje o Espírito Santo te chama, vem. Se hoje Ele te toca, vem. Se hoje Ele diz renda-se, renda-se. Se hoje Ele diz você é meu, reconheça isso. Dê a sua resposta. Primeiro, aproxime-se. Venha. Segundo, compreenda. Vá para a palavra de Deus. Peça ajuda. Ouça conselhos. Terceiro, experimente. Experimente. Busque ser cheio do poder de Deus. Se coloque com uma rendição consciente diante do Senhor. Faça um clamor ousado. Tenha uma confiança crescente. Compreenda, experimente tudo aquilo que Deus tem para você. E então, você será cheio da plenitude do poder de Deus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua paciência, pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Estamos à tua espera, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Olá, irmãos, tudo bem?
Estou passando por aqui para deixar um breve testemunho do que nós temos vivido nesses últimos dias. Como todos sabem, eu e a Martiele fomos acometidos com o Covid no início do mês. Então, até a Martiele foi a primeira a sentir os sintomas e ela fez um teste de Covid aqui na cidade e deu negativo. Mas os sintomas não passaram. E o médico de lá de Santo Ângelo, que estava cuidando dela, sugeriu ir para Santo Ângelo fazer o teste lá que fazia laboratorial, lá no Unimed, que seria mais preciso. A gente foi para lá, daí ela fez e eu aproveitei e já fiz também. E para nossa surpresa deu positivo para nós dois. Na verdade foi um baque, porque a gente não esperava, mais cuidado que nós, eu duvido o outro, né? E a gente se deparou com uma situação muito delicada. A Martiele com 37 semanas de gravidez, né? Nós não sabíamos o que fazer naquela altura do campeonato. E a Martiele falou com o médico dela e o médico disse assim, olha, eu sugiro que vão lá para o Hospital Santo Ângelo fazer uma avaliação. A gente chegou lá no Hospital Santo Ângelo, e ali a gente já começou a ver o cuidado de Deus em tudo, sabe? Chegamos no Hospital Santo Ângelo, super atenciosa conosco. Nós chegamos lá, a médica que estava no plantão fez um exame. A primeira coisa que ela fez foi um exame de dedímero. E ela olhou, quando veio o resultado, tinha dado bem alterado esse exame. E ela veio ali por 7 horas da noite ali, e ela disse, olha, por esse exame, pelo que eu sei, o médico que vai assumir o plantão, ele vai fazer cesárea. Então te prepara, a partir da meia-noite eu não tomo mais nada, não como mais nada, que a cesárea vai ser amanhã. Aí a Martiele fez isso, né? A gente descansou e esperando em Deus o que poderia acontecer. Aí no outro dia de manhã, a médica, que seria a pediatra da Radassa, a médica veio no quarto e disse, olha, por esse exame eu não acharia que teria que fazer a cesárea, mas o médico vai fazer. Não tem escolha, ele não vai flochar, ele vai fazer. E daí a médica disse, só que eu acho de alto risco, porque nós podemos precisar de uma UTI, porque a Radassa está com 37 semanas, os pulmões não estão prontos, nós não temos mais como fazer nada para amadurecer os pulmões dela, tinha que ter feito isso antes. Nós não temos escolha. Se precisar de uma UTI, nós não temos. A UTI que estava, o único leito que tinha, chegou e internou a criança agora às 6 da manhã. E daí a Martiele ficou nervosa, a médica saiu do quarto, e a Martiele já quis chorar, e eu disse, não, calma, vamos orar, nós temos um Deus por nós. E daí a gente orou, clamou a Deus ali, por aquele tempo, né, para que Deus nos livrasse daquilo ali, ou fizesse o melhor, que não precisasse da UTI. E dali uns minutinhos entrou uma técnica lá, e coletou outro exame, né, e para nossa surpresa, né, nós nem sabíamos que exame era esse que ia ser feito. Para nossa surpresa, de tarde entra um médico, né, sem máscara lá no quarto, com o resultado do exame, e disse assim, afinal, tu tá com Covid ou não tá? E a Martiele disse, não, eu tô. Eu disse, não tá. Deu negativo. Então, eu concluí que esse dedímero tá alterado por causa da gestação. Então, eu tô liberando vocês. Vão para casa. Né, e tiraram outra coleta, digamos que seria daí um de suave, daí que ia pro laboratório e vinha o resultado na quinta-feira. Então, nós ficamos ainda na expectativa de que pudesse dar negativo, mas os sintomas eram visíveis que não era normal, o que nós estávamos sentindo era Covid, né? E a gente veio embora bem tranquilo, graças a Deus, né? A Martiele pôde concluir a gestação bem tranquila, a Radassa super bem. Mas aí na terça-feira, quando nós voltamos de lá, isso a gente veio de lá na terça, na quinta eu tive que voltar lá fazer uma tomografia. Aí eu cheguei lá no hospital do Unimed, fiz uma tomografia e já tinha comprometido 15% do meu pulmão. E eu não sentia nada, sabe? Não sentia cansaço, não sentia falta de ar. Aí o médico que estava no plantão disse, não, eu vou dar uma medicação mais forte e vamos fazer um tratamento mais potente. Aí a gente continuou o tratamento, né? Eu cheguei em casa. Aí isso foi na terça, foi na quinta, na outra terça, eu fui aqui no Hospital do São Luís, daí para fazer uma tomografia para ver como é que tava. Mas o que mais me prejudicava era a questão que eu não conseguia dormir. Eu já fazia ali desde o sábado anterior, né, fazia uma semana e pouco ali que eu não conseguia dormir. Daí, isso era o maior problema. Eu já estava ficando alterado por causa da questão do sono. E a doutora Fabiana, super atenciosa, ela pegou e fez um outro exame, né, que seria uma tomografia, e ela disse assim, Leandro, acho que nós vamos ter que fazer um tratamento endovenoso pela questão de que, né, é mais rápido, é mais eficiente, e tu fica uns 2 dias aqui e tu já sai bem.
Daí eu disse, não, se é isso aí, vão ficar, não tem problema nenhum. Eu internei. E não sabendo de nada, não sabia como é que estava meu pulmão, eu achando que estava nos 15%. Aí eu cheguei e internei num quarto com mais 3 rapazes lá. Daí a gente, no caso, eu internei, o que estava do meu lado, ele estava com 25% do pulmão comprometido, o oxigênio no 8, e ele mal, uma lesa bagual, sabe? Até eu nunca tinha visto uma pessoa com Covid antes, e fiquei bem preocupado pela questão dele ali, muito sério. Ele tirava o oxigênio para ir no banheiro e voltava quase desmaiando, com 25%. E eu tinha um outro colega de quarto que estava digamos, à direita, para a banda dos pés da cama, e aquele já estava melhor, já tinha internado antes de nós, ele estava melhor. E o outro na esquerda. Esse da esquerda, ele estava em tratamento já fazia alguns dias, e estava ali se mantendo, mas o quadro dele era um quadro estável, mas não era tão grave, né? Então, quando eu internei, eu achei que eu era um dos melhores do quarto. E eu pude ver assim, ó, naquele momento eu pude ver que eu não estava entrando lá por minha causa, mas eu estava entrando porque tinha gente ali que precisava de Jesus. E eu não me mexei, eu falei de Jesus para aquelas pessoas, no primeiro dia já falamos de Jesus, né? E daí naquela noite, o que estava, digamos, à direita, para a banda dos pés da minha cama, ele acordou e gritou: meu Jesusinho, Jesus, meu Jesusinho, tenha misericórdia de mim. E virou e dormiu. Eu levantei meu braço meio dormindo e achei, né, muito bonita aquela ação dele e orei por ele. E daí, digamos, dormi de novo e no outro dia a gente acordou. Durante a manhã ele teve outra crise, ele levantou da cama e gritou de novo: Jesus, meu Jesusinho, tenha misericórdia de mim. E daí, no caso, eu fiquei pensando, né? O que será que ele pensa? O que ele tá... Mas tudo bem. Daí, aquele dia a gente conversou mais um pouco sobre Jesus e eu pude passar a mensagem da salvação para aquela gente no segundo dia que eu estava lá. E daí, naquele dia de tardezinha, esse que estava nos pés da minha cama, da direita, ele também, no caso, ele estava sentindo muito falta de ar, ele tirava a máscara para se abanar. Ele teve uma crise de pânico por causa da questão do Covid, altera muito a questão da mente da pessoa. E ele teve uma crise de pânico e ele quis sentar na cadeira e caiu da cadeira. E aquilo ali alterou demais ele, e a oxigenação dele caiu bastante. Eles vieram, chamaram o médico e tudo e levaram ele. Nós estávamos conversando até as 5 da tarde. Às 2 da manhã veio a notícia que ele tinha falecido, né? Então, o que eu pude tirar ali que era uma doença muito violenta, muito rápida e sorrateira, porque ele estava bem com nós ali até as 5 da tarde. A partir das 5 ele só piorou e às 2 da manhã ele já não estava mais. Ele tinha falecido. Então, o que eu tenho para dizer para os irmãos assim, ó, se tiverem sintomas, se souber de pessoas que estão com Covid e estão em casa e não estão reagindo com a medicação, vão para o hospital enquanto é tempo. Porque depois que deixou da crise de falta de ar, que já está, digamos, com o pulmão bem comprometido, é mais difícil de recuperar. Então, é para tomar esses cuidados, né? Se sentir, né, que não está adiantando a medicação, né, que busque recurso enquanto é tempo. E no caso que nem nós estava ali entre 4, né? Daí já tinham tirado um do nosso quarto. Daí o que estava na minha esquerda, digamos na cama do lado da minha, ele estava com 25% do pulmão comprometido. Ele estava muito ruim. E daí aquele dia, para amanhecer, faleceu o pai dele. E ele viu que as enfermeiras estavam comentando e ele escutou. E daí ele me chamou, ele disse: senta aqui. Eu sentei no lado da cama dele. Ele disse: Leandro, meu pai faleceu. Eu disse: mas não é possível, cara, como é que tu sabe? Eu vi as enfermeiras falando. Daí naquele dia, eu pude falar de Jesus para eles ali. Tanto esse que estava do meu lado como o outro que tinha ficado no quarto. Os dois aceitaram Jesus como Salvador. E a gente pôde orar, eles entregaram a vida deles. E quando veio a notícia de que o pai dele tinha falecido, que a mãe dele tinha sido transferida para Ijuí, né, entubada, muito mal, e continua até hoje lá. Ela não voltou ainda. Eles puderam descansar no Senhor. E o outro rapaz que estava, digamos, na frente, à esquerda,
A mãe dele acabou falecendo 2 dias depois que ele saiu, que ele deu alta do hospital. Mas o que eu pude perceber assim, que a minha ida para lá não era por minha causa, mas porque esses homens precisavam de Jesus. Né? Esse rapaz, digamos, que perdeu o pai, ele pôde sentir um consolo que veio de Deus. O outro que perdeu a mãe, ele era muito agarrado, ele abandonou o emprego para cuidar da mãe dele no asilo. Né? Então ele vivia em função da mãe dele há mais de 10 anos. Ela tinha Alzheimer e agora tinha pegado o Covid. E assim, eu creio que se não fosse a questão de ter ido para lá, de ter passado essa mensagem de Jesus, talvez aqueles homens iam estar hoje, né, não sabendo nem o que fazer. Então hoje eles creem que Jesus está no controle de todas as coisas, que está cuidando deles, apesar de todas as circunstâncias. E podemos ver também os médicos viram, né, o agir de Deus dentro do nosso quarto. Pude falar de Jesus para várias enfermeiras, né, e até abrir uma porta para a gente levar a mensagem para os enfermeiros e para os médicos. Então, assim, a gente sabe do agir de Deus é imensurável. A gente sabe o que Deus pode fazer e sabe que Deus pode curar, Deus pode abençoar aquelas pessoas, porque na verdade o principal que a gente tem visto assim, os enfermeiros e os médicos estão sobrecarregados, eles estão estressados, eles estão precisando de um apoio psicológico e principalmente de muita oração, né? Então eu creio que assim, eu fui para lá não foi em vão, foi principalmente por isso. Então quando eu saí lá do hospital eu não imaginava, porque eu vi o rapaz com 25% do pulmão daquele jeito e eu não imaginava que o meu estava com 30%, eu não usei oxigênio nem um dia. E quando eu saí de lá do hospital, eu saí super bem, e mesmo assim meu pulmão ainda estava com 15% comprometido, né? E ainda estou em tratamento, graças a Deus eu estou bem, até tive consulta agora na quinta-feira, e a médica disse que é para mim fazer outra ressonância só daqui 30 dias, se caso eu não me sentir bem, ou senão só daqui 60 dias para ver, porque daí já vai estar estabilizado e vamos ver como é que ficou. Mas o que eu posso dizer assim, irmãos, que esse tempo que nós vivemos, né, foi assim um agir, um cuidado do Senhor de uma forma sobrenatural, um cuidado, um amor, um carinho que a gente pôde sentir. E olha, lá no hospital eu senti o amor de Deus que chegava a ser assim, uma coisa quase que apalpável, de tão forte. Então só tenho a agradecer a Deus, só agradecer por tudo que Deus tem feito, tudo que Deus fez, e pela vida da Radassa, pelo parto que correu tudo bem, né, para a Radassa estar super bem, e por mais uma grande bênção, que a Radassa nasceu imunizada para o Covid. Né? Então a gente só pôde ver assim, que tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus mesmo, né? De poder ver assim, o agir e o cuidado do Senhor de uma forma sobrenatural. E é isso que a gente queria deixar para os irmãos, né? Deixar essa mensagem, deixar principalmente esse testemunho do agir de Deus nas nossas vidas, e para que todos creiam que se Ele age na nossa, Ele age na de vocês da mesma forma. Tá? É isso aí, então, um grande abraço para todos e Deus abençoe. Eu quero encerrar com o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 até o 16, que diz assim: Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Aproxime-se, compreenda e experimente. Jesus foi aos céus para abrir o caminho para eu e você. Experimentemos isso. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus use tremendamente a sua vida. A minha oração é que possamos logo ouvir da sua vida testemunhos de alguém que tem sido usado, alguém cheio do poder de Deus. Quero orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer
pela Tua graça, pelo Teu amor. Senhor, nós queremos Te agradecer porque Tu é tão bondoso, Pai. A gente dificulta tanto as coisas, a gente coloca tantos empecilhos, tanta desculpa para não Te buscar, para não estar contigo. Mas Tu, ó Deus, nos chama para perto. Tu abriu o caminho. Tu nos desafia hoje a darmos uma resposta, a nos aproximarmos, a compreendermos e a experimentarmos mais do Teu amor, para que então sejamos cheios do Teu poder. Não para a nossa glória ou para o nosso conhecimento, mas para a glória do Teu nome. Que Tu apareça, a gente suma. Que Tu cresça e a gente diminua. Ah, Senhor, que o Teu nome encha a terra. Que o Teu nome encha essa cidade. Que o Teu nome encha a nossa igreja. Que o Teu nome encha as nossas casas. Que o Teu nome encha a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Nós queremos viver uma vida abundante em Ti. Nós queremos viver uma vida plena, cheios do Teu poder. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos assim. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que o amor de Deus, o Pai, esteja sobre você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação, o auxílio, o conforto do Espírito Santo esteja sobre a sua vida.